Olá, hoje eu quero falar do amor verdadeiro. A palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu pergunto para você: os teus atos confirmam que você é nascido de Deus? Se tem certeza que conhece a Deus? Em Gálatas capítulo 5, no versículo 13, ele nos diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Aqui, quando o apóstolo Paulo chama atenção aos Gálatas, falando da carne, ele não está se referindo à matéria física, mas a carne que ele se refere aqui são os desejos, os prazeres nossos, as nossas vontades, a nossa alma, na verdade. Porque a palavra de Deus diz que a alma milita contra o espírito e o espírito contra a alma. A alma tem a tendência de praticar o mal, de satisfazer as suas próprias vontades, mas o espírito quer agradar a Deus. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Normalmente, nas famílias acontece muito isso. Pessoas que não conhecem a Deus vivem em contendas, em acusações, um criticando a vida do outro, ou não reconhecendo os seus erros e acusando o outro, ou vendo mais os defeitos, exaltando mais os defeitos do que as virtudes. Às vezes, entre os cônjuges, existem muitas dessas adversidades. Aquele que não tem o amor de Deus no coração, ele exalta apenas o erro do seu parceiro e não vê as virtudes. Talvez essa pessoa tenha muitas virtudes, mas como são dominados pela concupiscência da carne, não vê as virtudes do outro, só vê os defeitos. E é por esse motivo que vivem se devorando, como essa palavra diz, se mordendo um com o outro. Acabam se destruindo ambos. Até aquela pessoa que às vezes está ali lutando, é mansa, é passiva, mas chega um momento que ela não suporta mais. Se ela não está bem firmada em Deus, ela acaba não suportando e derrubando as muralhas mesmo, e o amor sendo desvalido. Temos também o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele nos diz assim: filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, somos de Deus. Como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Na mesma carta de João, capítulo 4, no verso 20, o apóstolo João diz da seguinte forma: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Veja que o apóstolo João aqui está trazendo um esclarecimento muito grande para confirmar se realmente Cristo está em nós, se realmente somos de Deus. Então, se somos de Deus, nós devemos amar o próximo, devemos amar o nosso cônjuge, devemos respeitar a nossa esposa, a esposa deve respeitar o marido, os pais devem honrar os filhos devem honrar os seus pais. É preciso realmente que haja o verdadeiro amor nos cônjuges, na família, porque se não tiver esse amor, também Deus não está em nós. É nisto, como a palavra de Deus diz, que somos conhecidos como filhos de Deus. É preciso aprender a amar. Ame o próximo, perdoa, não guarde mágoas nem ressentimentos, porque as mágoas e os ressentimentos, as coisas do passado, só ocupam o lugar que deveria ser do Senhor nesse momento. E se nesse momento que estamos vivendo dermos vazão ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, e se nesse momento nós partirmos, para onde iremos? Pensa nisso com amor.